Sandra e eu sou a mãe do Josué e da Analice e eu venho aqui através desse canal contar um pouquinho da nossa história com o nosso filho Josué, que nasceu com síndrome de Down. O Josué, ele foi uma criança planejada. Eu e o pai dele, o Beto, depois de 3 anos de casados, nós decidimos que era a hora da gente ter o nosso filho. E eu naquela ânsia, né, aquela hora que chega, mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E nós oramos, buscamos ao Senhor e Deus nos deu a resposta. Fizemos todos os nossos exames, né, eu e ele, para ver se estava tudo ok com a nossa saúde. E 3 meses depois eu estava grávida do Josué. Então aquele momento foi de muita alegria, de felicidade, de realização, porque o Senhor tinha concedido o milagre que nós tínhamos orado, buscado ao Senhor. Nós estávamos morando em outro país, na Inglaterra, em Londres. Então ali o Senhor encaminhou para eu estar começando a fazer o meu pré-natal. E tudo estava correndo muito bem. Eu trabalhando ainda, né, o pai dele também. E eu decidi que era o tempo de voltar para casa, né, para minha família, porque era o primeiro filho, tem aquele medo, tá fora em outro país, como que vai ser? Então nós decidimos, né, também debaixo de muita oração, a estar voltando para o nosso país. E algumas semanas antes, né, da gente estar voltando, fui fazer mais alguns exames no hospital lá. E aí uma enfermeira me ligou uma terça-feira, porque lá assim, o sistema você não tem muito contato com o médico. Primeiramente são as enfermeiras chefes que faz todo o seu acompanhamento. Se tiver alguma coisa, se ela detectar algum problema, sim, o médico é chamado para participar. Mas até aquele momento era só a enfermeira que fazia o meu acompanhamento. Então ela me ligou uma terça-feira e disse para mim: seu filho tem uma grande chance dele ser síndrome de Down. Então naquele momento ali, aquela muita frieza, porque eles não têm muita noção de como passar aquela informação, simplesmente te joga, né? Simplesmente me jogou aquela informação. 80% de chance do seu filho ter síndrome de Down. Ali meu chão se abriu, porque eu não sabia nem o que falar, nem o que fazer. E aí ela me perguntou: se você quiser fazer um exame, né, que pode de fato confirmar que é para colher o líquido amniótico, nós podemos estar marcando na quinta-feira. E eu com aquela ansiedade, aquela turbulência de emoções, não, pode marcar então. Assim que ela desligou o telefone, eu chamei meu esposo, que ele estava num outro cômodo na casa. Aí quando ele chegou no quarto, ele viu que eu não estava bem, eu disse: olha, a enfermeira acabou de me ligar e dizer que o nosso filho Josué tem grande chance de ter síndrome de Down. E aí então eu comecei a chorar, chorar, chorar. E ele ficou também sem o que falar, assim, naquele momento ele ficou meio perdido, no meio daquelas emoções. Daí eu só pedi: liga para os nossos líderes, né? Liga para a bispa. Daí então ele ligou e eu comecei a conversar com a bispa, chorando, né, com a minha líder, e ela falou: olha, não chora mais, né? Vamos confiar em Deus, enxuga seus olhos e pensa no seu filho. Tudo que você está sentindo, você está passando para ele. E à noite vocês vão estar aqui na igreja e nós vamos estar conversando, estar orando, mas começa a olhar para o seu filho, pensar nele. Então assim eu fiz, parei de chorar, tomei um banho, mas aquela angústia no peito, aquela angústia no coração, meu Deus, mas por quê? O que é isso que está acontecendo? Daí nós fomos à noite, né, no culto, conversamos com nossos líderes, estiveram orando conosco e disse: vocês não vão aceitar
ficar dentro dessa angústia por conta dessa notícia. Busque ao Senhor, continue orando, né? A bispa, minha líder, disse, todos os dias, a partir de hoje, você vai orar pelo seu filho, você vai estar passando a mão na sua barriga todas as vezes que você se lembrar e diga, filho, eu te amo, eu quero que você venha com saúde, eu estou te esperando, né? Eu e seu pai estamos aqui te aguardando, ansiosos, você já é muito amado, né? Venha, né? Nós estamos te esperando. Então, ali todos os dias eu tomei posse daquela palavra e orava, todos os dias eu orava, mas eu chorava para Deus também, eu pedia, Senhor, em nome de Jesus, que não seja essa notícia, né? E a gente vai orando, foi passando os dias, nós voltamos para o Brasil, e aí quando nós voltamos, eu procurei um médico, comecei para terminar o meu pré-natal no Brasil, né? E ele foi um excelente médico, me deu muito conforto, segurança, e ele me encaminhou, falou, olha, passa numa especialista neonatal, né, que me deu o nome dela, a clínica, e assim nós fomos, passamos por essa clínica muito boa, muito conceituada em Uberlândia, e na verdade a médica não estava naquele momento, né, a que era a responsável, porque ela estava num congresso nos Estados Unidos, mas a que era médica também naquele hospital, que era como se fosse a segunda, veio me atender, fizemos todos os exames, né, e ultrassom, fez todas as medições, porque a síndrome de Down ela tem algumas características, né, que pode detectar que a criança tem alguma anomalia, e tem um ossinho, uma característica no osso do nariz, né, o fêmur, ela foi explicando para nós que tem uma diferença nas crianças, mas o Josué não deu absolutamente nada de diferente, né? Não tinha nada. Mesmo quando nós estávamos em Londres, que eu fiz o exame de translucência nucal, não deu nada, estava tudo perfeito. Tanto é que só depois do exame de sangue, porque lá eles têm um mecanismo, né, uma tecnologia que pelo sangue da mãe eles conseguem detectar. Mas chegando aqui, fizemos todos esses exames novamente. Aí, por coincidência, a médica chegou de manhã, essa outra que estava nos Estados Unidos, e ela veio também para dar uma segunda opinião, fez todos os exames novamente. Daí as duas médicas chegaram para nós e falaram, olha, pelos exames que nós fizemos, não tem nada diferente no Josué. Ele está perfeito, o coração está perfeito, os batimentos cardíacos dele estão muito bom, né? Não está vendo nenhuma anomalia na formação óssea dele. Então, mãe, só na hora que ele nascer de verdade para ter certeza se ele é ou não é. Porque fisicamente, na estrutura dele, não tem nada que detecte alguma anomalia. Então, naquele momento, eu senti um pouco de conforto, mas como mãe, a gente fica, né? A gente tem um sentido diferente. Sabia que tinha alguma coisa diferente nele. Mas, aos olhos humanos, não. Então, me lembro que nós fizemos um chá de bebê para ele, nós tínhamos feito um em Londres com nossos amigos, foi uma bênção. E aqui no Brasil, como a gente tinha acabado de chegar, eu fiquei morando durante 6 anos, né, no outro país. Então, quando nós chegamos, eu quis fazer esse chá de bebê para reunir a família, para festejar, para rever as pessoas que eu não tinha visto ainda. Então, foi um momento muito bom, muito abençoado. Várias amigas e amigos e parentes, primos, tios vieram para nos cumprimentar. E foi um momento muito abençoado. E ali na minha oração, né, eu só pedi que eles amassem meu filho. Não importa como ele viesse. Eu só queria que ele fosse muito amado, que ele fosse bem recebido. Mas eu não abri para a família que ele poderia ter alguma deficiência, porque eu resolvi guardar para mim, eu e meu esposo, porque era um momento nosso, um momento mais como se diz, introspectivo, de buscar a Deus e esperar no Senhor. Então nós precisamos colocar toda a nossa fé em Deus e sabendo que o milagre poderia acontecer. E continuamos levando a nossa vida,
né, e preparando a vinda dele, o quartinho, o berço, as roupinhas, até que no dia 30 de março, a minha bolsa estourou pela madrugada e o Josué veio ao mundo, né, às 7h10 da manhã, daquela terça-feira. E assim que ele nasceu, ele chorava muito. E a médica, né, a pediatra, limpou ele, arrumou ele todo bonitinho. Eu estava ali, que eu tinha feito cesariano. E ela me trouxe ele, assim que ela trouxe ele, me mostrou, colocou ele perto de mim, ele chorando ainda. É uma conexão muito forte que a gente sente. Até o cheiro do nosso filho a gente sente e ele sente o nosso. Porque quando a enfermeira trouxe ele para mim, eu só falei: não chora, a mamãe está aqui. E quando ele ouviu a minha voz, ele parou de chorar. E ela só falou para mim: olha, tanto que seu filho é lindo, grande, forte, ele é muito bonito. Eu olhei para ele assim, ele ainda todo inchadinho, né? E ela levou, agora vai para o berçário, né? E eu fui para a sala de recuperação. E ficamos ali esperando, eu esperando, e nada deles trazer o Josué, e passou 1, 2, 3, 4 horas e nada, quase o dia inteiro e nada. Eu já comecei a ficar angustiada, que eu não sabia o que estava acontecendo. Daí quando foi umas 4, 5 horas da tarde, não me lembro muito bem, eles trouxeram o Josué para dar a primeira mamada, né? E aí eu pude pegar meu filho no braço, abraçar ele, sentir ele. A primeira coisa que a gente faz é desembrulhar ele todo, tirar todo aquele pano que estava envolvido, para ver os mãozinhos, os pezinhos, ver se está tudo ok, está tudo bem, né? E ele lindo ali nos meus braços, muito grande, as enfermeiras brincando: olha, seu filho é muito grande, ele é o maior da enfermaria, lá da pediatria. Ele nasceu com mais de 4 quilos, muito grande, muito gordinho. E foi assim, aquela felicidade, né? Mas quando eu olhei para ele, eu vi que realmente ele tinha uns olhinhos mais puxados, né? A bochechinha bem gorda, bem gordinho. Mas ficou naquilo dali, porque a minha família tem uma característica, né, dos olhos mais puxados, né? E que ele tem algumas características que não dá pra gente detectar muito, né? Ah, seria síndrome de Down, não, até porque eu nunca tinha tido um contato mais de perto com a criança com síndrome de Down. E assim a gente esperou até no outro dia, quando eu fui receber a minha alta. Então o médico veio, né? O médico pediatra, e ele chamou meu esposo fora do quarto e falou, deu algumas informações para ele. E quando meu esposo entrou no quarto, ele já veio com um semblante meio que cuidadoso. Ai, meu Deus, como que eu vou dar essa notícia? Daí eu olhei para ele e falei: o que aconteceu? Aí ele: não, o médico disse que o Josué tem algumas características de síndrome de Down, mas ele não poderia afirmar que ele que seria necessário fazer um exame de cariótipo. Indicou o médico geneticista, né, que tinha na cidade, para que nós pudéssemos estar procurando esse médico e estar de fato solicitando esse exame para comprovar se ele era ou não. Mas devido a algumas características, provavelmente ele seria. Então, naquele momento veio aquela notícia de confirmação, eu fiquei muito aflita, uma angústia muito grande no meu coração, minha pressão começou a subir, né? E eu fiquei meio que descontrolada, mas dentro de mim eu me segurei, fiquei firme. A médica veio e me deu alta, né? E nós viemos para casa. E ali começou a nossa história com o Josué. Mas assim, o que eu tenho para dizer para vocês nesse primeiro encontro que nós tivemos hoje é que nós não sabemos os pensamentos que Deus tem para a nossa vida. E quando eu leio lá na palavra do Senhor em Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E assim foi a nossa busca. E é assim que eu chamo você
diante desta palavra, que não importa o que os outros falam, importa é o que Deus fala a seu respeito, são os planos que Ele tem a seu respeito. Até aquele momento eu não sabia quais planos que o Senhor tinha para mim, mas eu precisei, eu e meu esposo, entregar ao Senhor, confiar nele e dizer: Pai, a partir de agora é o Senhor quem comanda a nossa vida de fato, é o Senhor quem vai nos conduzir nessa nova história que está começando com nossos filhos, com o nosso filho. E assim o Senhor tem nos sustentado até hoje. E eu espero que nesses testemunhos que eu vou estar dando, né, nesse decorrer dessas semanas, você pode estar junto conosco, ouvindo um pouco, né, da minha história, da nossa história, e sabendo que Deus é fiel e Ele cuida dos seus filhos, Ele nunca nos abandona. Creia no Senhor, creia na promessa que Ele tem para a sua vida e saiba que o fim que Ele tem para você, que Ele tem para mim, é um fim de paz, é um fim de alegria, é um fim com amor, é o fim que nós esperamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém?